E versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política a gente conversa hoje com o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus. A gente está começando hoje o Café com Política com um pouquinho de atraso, mas a gente vai estender um pouquinho o Super N, pedindo licença aqui ao Paulo Roberto, a Renata Zaccaroni, para que a gente possa conversar com mais tranquilidade com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui ao Super N, viu? Bom dia, obrigado, Adriano. É uma alegria falar com você, com o Guilherme. Não sei se a Marina já está aí, mas é sempre uma alegria falar com vocês. Marina já está aqui? Marina, responde. Bom dia, deputado. Bom dia ao nosso ouvinte. Bom dia, pessoal. Deputado, vamos começar aqui a nossa conversa para falar a respeito de projeto do IPVA. Capítulos ainda estão sendo rendidos no dia de hoje, no dia de ontem, em função da decisão do governador Romeu Zema de acionamento da Justiça. Até o momento, qual é a percepção do senhor e que saldo tiramos deste, eu vou chamar novamente de embate, na falta de uma outra palavra que me seja melhor, entre governo e a maneira que foi levada a cabo essa decisão de ir para a Justiça e a Assembleia com a utilização do rito Covid para que o projeto fosse apreciado, hein, deputado? Minha impressão é que o governador Zema continua o mesmo governador que mandou à Assembleia o aumento da polícia militar, o aumento para os policiais, para a área de segurança, e depois o vetou. O mesmo que, depois da Assembleia criar o auxílio emergencial, disse que o auxílio ele é que tinha criado, colocou nas redes sociais, depois correu numa rádio para pedir desculpa, falar que não foi, e aí a hora que faz a sua propaganda na imprensa, na televisão, no rádio, no jornal, diz novamente que é ele. Agora ele manda o projeto para a Assembleia e busca a justiça para não deixar o projeto ser aprovado. Afinal, governador, o que o senhor quer? O que o senhor deseja? O senhor, como governador de Minas, mais do que o gerente de uma loja, tem que ser alguém que seja líder, que tome decisões. Enviar à Assembleia um projeto e depois voltar atrás, prejudicando a população de Minas Gerais, é muito feio. Muito feio. Fazer um projeto que vai mudar a vida das pessoas, que vai auxiliar as pessoas que estão vivendo um momento de dificuldade, e o governador busca a justiça anteontem por 2 vezes, da primeira instância e depois na segunda instância, ontem novamente a segunda instância e o Supremo Tribunal Federal. Governador, vamos ajudar a população. A situação, nós passamos por uma pandemia, ainda estamos vivendo os efeitos econômicos gravíssimos, ainda temos o risco de contaminação, uma nova variante. É hora de darmos as mãos, de ajudarmos a população. Por que o senhor manda um projeto para a Assembleia e depois volta atrás? Por quê? Essa é a pergunta das mineiras e dos mineiros. Será que o boleto que vai chegar na casa dos mineiros vai ter 30% de aumento em relação ao ano passado? Porque é isso que deseja o governador Romeu Zema e a sua turma. É isso que ele está fazendo. A Assembleia de Minas vai continuar defendendo a população, vai continuar votando os projetos importantes, vai continuar criando os auxílios para as pessoas pobres, carentes, mesmo que depois o governador pegue o barco andando e dê tchauzinho para os outros, falando que foi ele que criou. Nós estamos fazendo o bem, nós estamos pensando na população. Quero fazer um apelo ao governador: desista das suas ações, governador, pense na população de Minas. Deputado, o senhor acha que esse embate aí acabou atrasando a aprovação e a entrada em vigor, né, que a gente já está chegando aí no começo do ano, do IPVA? E eu queria saber do senhor, o senhor chegou a discutir de alguma maneira, o governador chamou o senhor para conversar antes de enviar a proposta dele para a Assembleia? Não, o governador, Marina, infelizmente, acha que ele está tocando a sua loja, e aí ele dá as ordens e todos têm que obedecer. Não está disposto a discutir, a ser democrático, a conversar com as pessoas. Acha que, ao buscar a justiça, dá a decisão final. Esquece a população por causa de pequenas brigas. Não é isso que quer a Assembleia. A Assembleia está pronta para discutir todos os assuntos. Quando ele enviou para a Assembleia a reforma da Previdência, nós os discutimos. Nós recebemos os secretários, nós recebemos o próprio governador, as portas estão abertas. Por que a mudança de posicionamento? Por que agir desta forma? Me parece, até pela amizade que ele tem com o Bolsonaro, até o tanto que ele admira o Bolsonaro, que ele se acha meio um Bolsonarozinho de Minas, que ele pode brigar, xingar e fazer o que bem entende. A vida não é assim.
O governador, eu sei que vai estar junto com o Bolsonaro na campanha. Eu sei que ele viaja com o Bolsonaro para o exterior, fica comendo nos restaurantes caros pelo mundo afora. Mas não é assim que a gente leva a política adiante. Minas é do consenso, Minas é do entendimento, Minas é da conversa, Minas é da busca do melhor resultado. Não é, governador, imitando o Bolsonaro, que o senhor vai conseguir fazer em Minas Gerais uma boa gestão. Deputado, a gente já tem uma judicialização agora, né, antes de virar lei. E quem é contra a proposta que foi aprovada, o deputado Bruno Engler, diz que ela é inconstitucional, porque o Estado abre mão de receita sem indicar uma fonte, né, de recurso. O senhor teme que isso continue depois que o projeto virar lei? Eu temo, Marina, que os 70 projetos que foram aprovados no mesmo rito Covid, Marina, e você imagina que o rito Covid não é uma invenção da Assembleia de Minas. O Senado fez da mesma forma. A Câmara Federal também instituiu o mesmo rito. Portanto, não existe ilegalidade. Nós aprovamos, Marina, 70 leis. 70. Muitas delas do governo do Estado. E nada foi questionado. Por que agora, para prejudicar a população, o governador vai tantas vezes à justiça? Por quê? Essa é a pergunta. Nós votamos, Marina, no rito Covid, a situação de pandemia em Minas Gerais, de calamidade no nosso estado, que possibilitaram o governador tomar várias medidas extraordinárias. Se isso não vale, estão invalidadas todas essas medidas, como o governador vai prestar suas contas ao Tribunal de Contas se, através da calamidade, ele deixou de cumprir vários itens importantes e exigidos pelo tribunal? Tudo isso cai? Poxa, e alguém manda um projeto no domingo à noite, depois da comemoração do título do Atlético, e na terça, quarta, quinta entra na justiça? Ora, vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade com os mineiros e com as mineiras. Não é desta maneira. Não é mandando um projeto no domingo e voltando atrás na terça. Não é mandando aumento da polícia militar na segunda e voltando atrás na quinta. Nós precisamos de líderes um pouco mais firmes, um pouco mais conscientes da cadeira que senta. Estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, do PV. Deputado, o que dizer às críticas, né, ou às pessoas que fazem críticas e dizem que, nesse caso do IPVA, o que há é um jogo de forças, né, principalmente por conta das eleições de 2022 e dos interesses envolvidos nessa questão, e a população acaba ficando de lado, né, deixada de lado? De maneira nenhuma. Nós não estamos aqui pensando em eleições, as eleições ainda demoram 9 meses, 10 meses para acontecer, Adriano. Não existe nada disso, existe o cuidado com a população. Se fosse assim, deveriam ter dito também que quando a Assembleia votou o auxílio emergencial para as pessoas pobres do nosso estado, e não são poucas, são 1.100.000 famílias em Minas. Vocês imaginem que os considerados extremamente pobres são aqueles que têm renda per capita por pessoa de até R$90 numa família. Vocês imaginem uma família de 4 pessoas, o pai, a mãe e os 2 filhos, terem uma renda de R$360 para viver o mês inteiro. Ninguém falou que isso era politicagem, que isso não é pensar no povo. Pelo contrário, tentar tomar a nossa ideia. Então, quem faz esse argumento não está sendo correto. Vamos pensar na população. É assim que a Assembleia tem trabalhado. É assim que nós temos buscado votar as questões que são importantes para Minas Gerais. Quando determinamos o uso da máscara, ninguém falou, olha, estão falando da pandemia, que é eleitoral, nada disso. Infelizmente o discurso muda porque as pessoas não estão tendo firmeza nas suas ações. Tomam as ações e depois querem voltar atrás. Estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Agostinho Patrus. Deputado, considerando as idas e vindas, as possibilidades de decisões judiciais acontecerem, a Assembleia já pensa de que maneira ou se votará o regime de recuperação fiscal ainda nesse ano, ou de que maneira planeja fazer isso depois de todo o imbróglio envolvendo o IPVA? A Assembleia está pronta a discutir a questão do regime de recuperação fiscal. Mas isso também é aquela velha frase, para conversar tem que ter o outro lado. O governo não busca esse discurso. O secretário responsável pela pasta só quer saber de olhar açãozinha politiqueira no interior.
Isso é que infelizmente acontece, não há transparência. O governo vai à Assembleia, Guilherme, vamos lembrar, o governo foi à Assembleia há 2 anos atrás e disse o seguinte, exatamente nesse dezembro, no mês de dezembro, há 2 anos atrás, a Assembleia tem que votar urgente a antecipação dos recebíveis do Nióbio, porque aí a Minas entra no trilho, Minas se organiza, Minas paga o seu 13º salário, cadê? Depois vão lá e falam, agora é a reforma da Previdência que vai resolver o problema de Minas. Se nós votarmos a reforma, Minas entra nos trilhos, Minas organiza a sua cadê? Onde que estão os resultados? Parem de terceirizar a culpa, assumam a responsabilidade. É muito fácil falar, olha, a CEMIG não funciona bem. Poxa, estão à frente do governo há 3 anos, assumam as responsabilidades, não fujam, não terceirizem as culpas. Deputado, o Estado já enviou todos os documentos que a Assembleia requisitou sobre o Rodanel, mudando um pouquinho de assunto. E o senhor acha que pode ser criada uma CPI sobre o assunto, sobre o Rodanel? Marina, é mais um assunto, é mais uma demonstração da falta de clareza. É um governo que parece que está sempre escondendo as coisas e isso gera desconfiança nas pessoas. A Assembleia há mais de 20 dias, eu pessoalmente fiz um ofício solicitando ao governador as informações. Eles não enviam as informações, falam que vai ser o traçado A, depois mudam para o traçado B, agora já estão na dúvida, fazem um rodoanel, Marina, com 2 pistas. Olha, nós andamos pelo atual anel rodoviário de Belo Horizonte e sabemos que os locais onde dá engarrafamento, onde acontecem os acidentes, é exatamente porque ele deixa de ter 3 pistas e se transforma em 2. Que responsabilidade é essa? Fazer um novo rodoanel com 2 pistas? O prefeito de Betim está completamente certo. Um rodoanel que corta o centro dos municípios. Mas falta discussão, foi isso que nós ouvimos na audiência pública da Assembleia, foi isso que clamaram os prefeitos, é isso que a Assembleia pede. A democracia pressupõe discussão, debate, clareza, é isso que a Assembleia deseja. Não vamos achar que somos o Bolsonarozinho de Minas, mesmo que sejam apoiadores deles e queiram fazer aqui, a exemplo de Bolsonaro, no grito e na força, levar adiante um projeto político que não se sustenta, que é titubeante, que não para de pé, que dá uma ideia no domingo depois do jogo do Atlético e na quarta-feira entra na justiça, e na quinta-feira entra de novo na justiça. Poxa, nós não estamos brincando. A população sabe o que é 30% de aumento no seu IPVA. Não vamos brincar com a dificuldade econômica e financeira das pessoas. Me parece uma chacota com o cidadão mineiro enviar à Assembleia um projeto e depois entrar 2 vezes na Justiça na quarta-feira e mais 2 vezes na Justiça na quinta. A Assembleia quer a redução, quer o congelamento do IPVA. Eu quero aqui fazer um apelo ao governador. Governador, desista das ações, aprove. Nós já enviamos na própria quarta-feira ao senhor o projeto para ser sancionado, sancione o projeto. Dê esse presente à população de Minas. O mineiro merece, o mineiro está sofrido, o gás custa mais de R$100, a gasolina passa dos 7, o desemprego é a maior taxa da história. Não vamos tratar as questões que são importantes como se fossem pequenas questões. Deputado, o que falta então para sentar e chegar a um diálogo que seja mínimo, né, para que essas discussões avancem? Fato é que enquanto houver impasse de um lado ou de outro, as discussões não avançam, né? E quem sai prejudicado acaba sendo a população. Eu vou voltar nesse assunto, até para a gente entender o que está faltando para que haja, né, esse diálogo entre a Assembleia e o governo do Estado. Nós estamos prontos a conversar. O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, onde o regime está tramitando, fez uma série de solicitações de informações há meses. Há meses. Será que não tem ninguém para poder responder as informações? Será que ninguém pode ir à Assembleia trazer as informações? Será que nós não podemos sentar com os setores do funcionalismo, sentar com os empresários, sentar com aquelas pessoas que sofrem impacto do regime de recuperação fiscal, para buscar um denominador comum? Eu estou pronto, desarmado, pronto a conversar.
pronto a discutir os problemas. A Assembleia, da mesma forma, a Assembleia nunca se furtou a discutir nenhum tema. De maneira nenhuma. Nós estamos prontos agora. Também não vamos colocar para votar um regime que, infelizmente, hoje, se colocado, tem uma grande chance de ser derrotado. Será que isso é o melhor para Minas? Ou vamos juntos, sentados à mesa, com pessoas que tomam decisões e mantêm a sua palavra, e aí possamos discutir as questões? É isso que nós queremos, que haja palavra também, porque para sentar à mesa tem que haver confiança. Como confiar em alguém que manda um projeto para aumentar o salário da polícia e depois volta atrás? Que manda um projeto para reduzir o IPVA das pessoas e depois volta atrás e entra com 4 ações na justiça? Gente, vamos falar a verdade, vamos ter firmeza nas discussões, vamos ter seriedade, isso é importante para o Estado. A Assembleia está pronta. Querem colocar para votar? Vamos colocar para votar, mas vai ser a melhor proposta para Minas? Ele vai ser aprovado? Essas são dezenas e centenas de dúvidas que existem. Eu não posso obrigar vocês a escolher determinada coisa, A ou B, sem lhe dar as informações para que vocês possam decidir o que é melhor. E é isso que está faltando, transparência, clareza. E, deputado, eu gostaria de saber se o senhor já respondeu ao governador sobre o pedido dele de estender a sessão do Matheus Simões, secretário-geral do governo. Não, ainda não, Marina. Nós estamos tratando de assuntos muito maiores do que esse. O prazo vai até 31 de dezembro e nós vamos estudar com calma. Eu já solicitei ao diretor-geral que olhe qual a necessidade de servidores da casa. Nós sofremos muito com a aposentadoria, porque quando as reformas da Previdência começam a ser votadas, muitas pessoas, com medo de perder os seus direitos, aposentam. Então a Assembleia perdeu muitos quadros. Embora o doutor Matheus, com todo respeito, não seja diretor de nenhuma área significativa, não tenha nenhum cargo significativo da Assembleia, mas é um servidor que desempenha um trabalho que vai poder cobrir uma lacuna importante. Nós estamos estudando e oportunamente vamos tomar essa decisão. Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a quem a gente agradece muitíssimo pela participação aqui conosco no Café com Política. Os microfones estão sempre abertos aqui para que a Assembleia seja representada, ouvida e trazidos os pontos de vista, quaisquer que eles sejam. Muito obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez, deputado. Obrigado, Guilherme. Bom te rever de volta das terras espanholas. Alegria sempre rever a Adriana e cumprimentando a Marina pelo importante trabalho que ela comanda à frente da parte de política do jornal e também da rádio. Parabéns a vocês. Isso, a nossa editora de política aqui de O Tempo, que hoje veio reforçar o time do Café com Política. Obrigado mais uma vez, deputado.